Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Eu sou a Tatiana Parreira, a host dessa nova temporada, e aqui comigo estão a Luciana de Paula, da Algar Farming, o Rafael Ramauak e o Rafael de Paula, da Cargill. E hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade. Para a gente conhecer um pouco melhor os nossos convidados, eu vou ler para vocês um currículo resumido, para vocês entenderem quem está aqui com a gente. A Luciana de Paula é mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, pela Universidade Federal do Pará. Graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia, em Geografia também pela Universidade Federal do Pará. Hoje atua como executiva de florestas na Algar Farming e possui também experiência como professora e pesquisadora. O Rafael Ramauak é gerente de sustentabilidade e negócios de grãos na Cargill. É PhD em Ciências Agrárias pela Southern Illinois University, em Illinois, nos Estados Unidos, mestre em Fitotécnica pela Universidade Federal de Uberlândia e engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. E o Rafael de Paula é líder comercial de originação e coprodutos, também na Cargill. É graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual de Londrina, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Que prazer e que pessoal incrível para conversar com a gente, né? Vamos lá, então vamos conhecer um pouquinho desse projeto em parceria da Algar Farming com a Cargill. E a primeira pergunta vai para a Luciana. Luciana, como é que funciona a atuação do Grupo Algar hoje lá na Amazônia e por que a plantação do cacau? Tá, primeiro agradecer a oportunidade, de sentar nessa mesa tão bacana, com gente tão bacana, para falar um pouco sobre sustentabilidade e um pouco do que a gente faz enquanto Algar Farm, né? Então, em linha com o que a gente acredita de ser gente servindo gente, a gente não pode servir a outros se a gente não cuidar do planeta. Então, a gente tem a missão, enquanto Algar Farm, de servir ao planeta. E baseado nisso, a gente dentro da Algar Farm, que é a Algar das Fazendas, do Grupo Algar, a gente tem um projeto no Pará que tem uma floresta de 145 mil hectares. Então, nós somos maior do que o município de São Paulo e estamos falando de uma propriedade de floresta em pé. E em linha com isso, a gente desenvolve hoje várias atividades em linha com a sustentabilidade. Então, a gente está falando de manejo florestal sustentável, de um projeto de carbono de alta integridade, a gente está falando de uma movelaria, de um programa socioambiental que é muito bacana. E aí, a gente precisa ter algumas áreas hoje dentro da propriedade que precisavam que a gente buscasse essa restauração em linha com esse propósito que a gente tem. E baseado nisso, nesse projeto de restauração, o cacau sendo um produto da Amazônia, sendo algo que está em linha com o que a gente acredita e que traz a oportunidade do que a gente entende por sustentabilidade, né? Eu costumo dizer que quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar na tríade da sustentabilidade, então a gente não pode falar de sustentabilidade sem falar de retidão ambiental, justiça social e viabilidade econômica. E o cacau traz tudo isso para a gente, né? A gente vai ser correto ambientalmente, colocando algo no solo que pode agregar para o solo. Vamos estar gerando justiça social, porque isso contribui tanto para o nosso programa socioambiental, como também para a incorporação, geração de emprego e renda local, desenvolvimento da região que a gente está inserido. E, além de tudo, a gente trazer a questão de governança, do ESG, da questão mesmo de viabilidade, considerando que hoje é um produto que tem alto valor agregado e que pode contribuir para que a gente seja cada vez mais eficaz em tudo aquilo que a gente faz. Então, o cacau ele chega dessa forma para a gente, em linha com tudo aquilo que a gente acredita e desenvolve hoje dentro da Algar Farm. É um projeto bem completo, né, Lu? Bem completo, ele é bem completo e ele é muito bacana porque ele consegue trazer essa visibilidade para tudo aquilo que a gente já vem fazendo na região, né? A gente pensar na Amazônia hoje enquanto uma região que eu brinco que as pessoas descobriram a Amazônia agora, né? A gente agora vai ter uma COP30 na Amazônia, as pessoas estão discutindo mudanças climáticas falando da Amazônia, a gente está protegendo a Amazônia e o Grupo Algar está aí na frente disso. A gente está há 45 anos na Amazônia protegendo a Amazônia, né? Então é muito bacana a gente poder trazer transparência e tranquilidade para as pessoas através de um projeto como esse de cacau, que vai agregar muito para o projeto, vai gerar, como eu já falei, desenvolvimento para a região através do que a gente vai desenvolver lá com toda essa grandeza. E é um projeto gigante, é um projeto que a gente brinca que vai ser um dos maiores, né? Nada que a gente faz na Algar é pequeno, então vai ser um dos maiores projetos de cacau do mundo e a gente fala isso com muito orgulho, não com nenhum tipo de arrogância ou ambição, mas com muito orgulho por entender tudo aquilo que ele representa e tudo aquilo que ele vai representar enquanto sustentabilidade dentro do Grupo Algar e pro planeta, já que a gente está falando, né, de sustentabilidade, a gente não está pensando só na gente. Então, é muito bacana esse contexto do projeto. Muito legal, 45 anos é muita consistência. Exatamente. Talvez o doutor Luiz até me corrija, que eu acho que pode ser até mais, né? Mas a gente já está pelo menos 45 anos lá no meio da Amazônia. É um grande trabalho.
Não sei se vocês perceberam, mas eu já peguei intimidade e chamei a convidada de Lu na primeira pergunta, gente. Agora vamos bater um papo aqui com o Rafael Ramalaki. Deixa eu te perguntar, como é que surgiu essa parceria entre a Algar e a Cargill? Conta pra gente. Bom, Cargill, na verdade, e a Algar já são parceiros de longa data, né? Parceiros comerciais para o negócio de grãos, fibra e outras culturas que a Algar já produz aqui em Minas, em outros estados. E aí, no ano passado, na verdade em 2022, nós demos um passo além, né? Olha, vamos ser algo mais do que parceiros comerciais e vamos trabalhar num projeto de restauração. Naquele momento, a gente estava falando de restauração aqui em Minas, né? Então, a Algar tem diversas propriedades e ela quer estar à frente, né? Ela quer implementar e estar realmente ali regularizada. E aí surgiu essa oportunidade da Cargill, que estava fazendo já um programa de restauração, de trabalhar junto com a Algar na restauração de uma área de preservação permanente. Mais especificamente, começar numa área de nascente, da propriedade aqui em Uberlândia, a Fazenda Canadá. E iniciamos o trabalho, né? Primeiro fizemos o projeto de restauração, iniciamos o trabalho de implementação. Acho que depois que a Luciana viu o nosso resultado, que a gente estava lá plantando árvore, não era conversa, né? Nós estávamos fazendo ações. Ela conversou comigo e falou: Rafael, tem umas árvores para você plantar aqui, né? Mas não é só árvore nativa. Nós vamos plantar outras árvores, no cacau. Ela sabia que a gente trabalhava também com o negócio de cacau e chocolate. Eu falei: olha, por que não? Vamos lançar esse desafio, né? Sempre foi uma intenção dentro da restauração, desse programa que a Cargill implementa, também de trabalhar com a chamada restauração produtiva. Essa ferramenta da restauração produtiva, além de gerar todos os benefícios, por exemplo, dos serviços ecossistêmicos que uma floresta pode gerar, e a Luciana sabe muito bem disso, a Algar, né? Pelo fato de ter tanta floresta lá no Pará, ela também gera o componente de renda. Renda não só para o proprietário da área, mas também para todas as comunidades, porque o cacau é uma cultura muito intensiva em uso de mão de obra. Ela tem um alto investimento, mas ela traz consigo também um alto impacto social, né? E aí ela nos convidou para começar a desenhar esse projeto. Foi então que juntamos diversos grupos dentro da empresa. Eu trabalho especificamente no negócio de grãos, e aí eu trouxe também um negócio de cacau, né? Porque estavam então dando um passo além. E aí iniciou esse projeto. Como a gente vai falar um pouquinho mais, né? A gente formalizou a parceria. E hoje estamos aí planejando as ações já de campo. Que legal. O interesse genuíno, né, pela restauração e também um vínculo com resultados, né? Assim, as duas empresas muito focadas em resultados, os resultados aproximaram vocês, né? E aí já vamos puxar a próxima pergunta por essa via. Como é que estão os resultados desse projeto? Conta pra gente um pouco, Rafael, Luciana, o que já foi feito nesse projeto? Quais são as projeções de vocês para os próximos anos dentro desse projeto? Na verdade, o projeto está numa fase bem inicial, no sentido da gente mapear e gerar cronogramas, né, e expectativa de para que caminho a gente vai. Né? Se a gente fosse fazer da nossa cabeça mesmo, a gente já estava plantando tudo, simplesmente plantando e gerando resultado. Mas assim, a gente, por ser um projeto muito grandioso e responsável, a gente precisa exatamente nesse momento, a gente está na fase de mapeamento para a organização do cronograma para a gente começar a entrar em campo. Já existe uma área de cacau iniciada, o plantio, então hoje a gente já está com 25 hectares plantados na propriedade, né? Então a gente já iniciou e agora a gente está numa fase também de estudos, porque como a propriedade ela é muito grande, a gente tem microclimas e microsolos, então a gente tem uma variedade muito grande dentro da propriedade que permite com que a gente entenda de que forma a gente vai atuar de forma mais assertiva na implementação do projeto. Então hoje a gente está nesse processo de iniciamos um plantio, estamos fazendo os estudos, os mapeamentos, o cronograma. Não é uma monocultura também, então a gente vai ter a implementação de um sistema agroflorestal, então a gente vai ter SAFs, né? Então vai ter consórcio com outras espécies dentro do cacau. Então, aí nisso também vem a questão dos testes, quais são as espécies que são mais adaptadas e mais ajustadas para o que a gente pretende, porque é um projeto perene, né? A gente está falando de perenidade, não é um projeto que a gente vai mudar daqui, né? Daqui a 30 anos a gente vai olhar e ele vai estar consolidado e ele vai continuar consolidado, porque ele tem que trazer para a gente perenidade enquanto projeto. Então, por isso, esse cuidado, né? Então, o projeto foi iniciado, ele está startado, a gente já iniciou o plantio, já iniciou os estudos, já iniciou a parceria. A gente vai estar com um técnico também da Cargill hoje fixo dentro da fazenda, para poder dar todo o suporte para que a gente seja o mais assertivo possível na implementação do projeto e na construção desse projeto, para trazer essa tranquilidade e perenidade do projeto como um todo.
Eu acho que, assim, realmente a base está sendo implementada, né? A gente espera realmente crescer. A área que a gente ambiciona chegar até 3.000 hectares, então é uma área para cacau bastante impressionante. Inclusive, por exemplo, se fosse uma área como essa hoje, seria o maior produtor de cacau do Brasil. Arrisco dizer que talvez do mundo, tá? Acho que a gente não tem nada assim no mundo, então do nosso lado aqui a gente está muito empolgado realmente. Acho que o start foi dado, né? A gente está realmente setando as bases do projeto, conhecendo também melhores protocolos, né? Acho que naturalmente assim, a gente vai ter aprendizado ao longo do caminho, a gente sabe disso. Embora, acho que como o Rafael comentou, acho que vale o destaque, né? Por que é o restauro produtivo? Porque o cacau ela é uma espécie nativa do bioma amazônico. Então, por essa razão, é aceito que o cacau seja plantado. Você, dessa forma, obtém um restauro, que é o grande objetivo, quando a gente relaciona com sustentabilidade, e no final ainda vai ser produtivo, porque o cacau é uma cultura com vários atributos realmente fantásticos. Você tem um mercado com muita liquidez, você tem um mercado de bolsa, né, que é a bolsa de Nova York, no nosso caso aqui. Você tem grandes players comprando, né? Então, o que a gente entrou, do nosso lado, a parceria, a gente garante a liquidez do produto, a gente garante que vai realmente comprar toda a produção da Algar. E agora, realmente, como o Luciano colocou, é esse start de começar a achar os melhores protocolos. De novo, embora seja nativo da Amazônia, a gente acho que ainda vai buscar os melhores clones, o melhor material genético, os melhores modelos também de espaçamento, né, o que melhor vai responder para a região, porque é uma região também diferente, né? A gente tem plantio muito na região da Transamazônica, só que hoje, onde a Fazenda Pacajá está inserida, já é um outro contexto, já tem mudanças de clima na região, né? Então, acho que realmente a fase é essa, a gente espera chegar nesses 150 hectares, achando não só um melhor modelo de realmente produtivo do cacau, só que também até de parceria, né? Como a Cargill pode contribuir com o Grupo Algar, como a gente pode enriquecer, né? E acho que estender essa parceria, né? Além de inteligência, da parte de mercado, que a gente vai garantir toda a compra, o que mais a gente pode prover? Então a gente está nesse momento, ainda a gente está no momento de construção, só que também de aprendizado juntos, né? Então eu acho que o que a parceria é hoje, ela já evoluiu para 6 meses atrás, e a tendência é que ela continue evoluindo, né? Que ela seja dinâmica e que a gente vá, acho que de forma constante, encontrando o melhor modelo para a gente trabalhar juntos. E é um projeto bem inovador, né? Traz a congregação, né? dessa questão de impacto social e de longevidade com a inovação. E é lindo ver a união dessas duas coisas, né? A longevidade, a perenidade, aquilo que dura muito tempo com aquilo que inova, sendo trabalhado em conjunto. Então isso é muito bonito, o trabalho de vocês é muito bonito, realmente é um projeto lindo. Vamos falar um pouco disso, de inovação, como é que as novas tecnologias têm impactado em projetos como os que vocês estão conduzindo. Tá, a gente dentro da Algar Farm, a gente já hoje tem algumas tecnologias, a gente tem hoje a CIA, que é a nossa central de inteligência, né, dentro da Algar Farm, que é justamente a busca pelas melhores tecnologias para ser o mais assertivo possível. Então, quando a gente fala que a gente quer acertar muito, é porque a gente realmente a gente é responsável com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente faz. Então, dentro da CIA, a gente já busca algumas tecnologias para poder ser assertivo com relação ao uso adequado do recurso hídrico, o uso adequado da energia, qual é o melhor clone que a gente vai utilizar, de que forma a gente tem que mapear, o estudo do solo, enfim. Então, a gente já busca, né, esse devaneio de tentar entender todo o contexto em que a gente está inserido para a gente realmente ter os protocolos mais adequados. Porém, no caso do cacau, a gente tem um grande desafio, que o cacau, ele é muito ainda, ele tem uma dinâmica ainda muito tradicional, né? Até a gente vê agora a novela tá falando do cacau, e a gente ainda vê as pessoas pisando no cacau, a gente ainda vê as pessoas secando ao sol. Então o cacau ele ainda tem uma cultura muito tradicional. Isso é muito importante, isso precisa ser respeitado, né? Porém, quando a gente fala de um projeto de 3.000 hectares, pensar na gente pisar em cacau de 3.000 hectares, a gente vai ter que pisar muito. Então, essa questão de inovação vem no sentido da gente buscar as melhores alternativas para que a gente possa fazer a implementação adequada e a continuidade adequada para a gente chegar na perenidade que a gente busca. Então, é um desafio, né? E a inovação, ela é um processo, a gente tem que estar sempre se inovando, né? O processo de inovação é um processo constante e necessário para que a gente possa cada vez mais conseguir chegar aos objetivos mais adequados. Então, a gente vai plantar 3.000 hectares, aí como ele mencionou, a gente tem o plano de plantar 150 hectares até o final do ano que vem, né, nos próximos 18 meses.
E aí pode ser que a gente chegue nesses primeiros 150 hectares e a gente descubra que a gente precisa fazer tudo diferente para os próximos 150. Né? Então, a inovação ali é um processo de aprendizado constante que vai caminhar com a gente diariamente, mas que vai permitir com que a gente busque essa atualização constante para chegar aos melhores resultados sempre. Né? O objetivo é buscar os melhores resultados e, novamente, validando o que a gente entende como sustentabilidade. Né? A roda, para ela girar, ela precisa ser redondinha. Então, não pode ter mais retidão ambiental, ou mais justiça social, ou mais viabilidade econômica. Os três têm que estar par e passo para que a gente realmente consiga fazer essa bola rodar. E a inovação vem ajudar a gente a ser assertivo nesse processo. No quesito inovação, a gente que vem mais da área agrícola, né? A gente tem mais um olhar, talvez, uma perspectiva, eu acho que um pouco diferente da área de tecnologia, de computação. Porque inovação não é só a questão realmente de aplicar ali um novo componente, uma nova molécula, ou usar um novo aparelho, né? O fato de nós termos que desenhar um arranjo ali no campo que vai encaixar esse projeto ao mesmo tempo como uma área produtiva de cacau e ela ser restauração, ela já exige um alto nível de inovação. Isso não tem no mercado, vamos falar assim, um modelo a ser copiado. Então ali começa, na verdade, a criatividade e a parte muito arraigada, a parte técnica, né? Um exemplo disso, e aí indo mais especificamente no projeto, que a gente já visitou a área algumas vezes, né? O modelo hoje que é difundido no mercado de uma agrofloresta, né? Ele é aquela linha intercalada entre nativas e cacau, né? E ali tem suas funções e seus propósitos, objetivos, enfim, diversos. Será que esse modelo é o melhor ali numa área que tem já uma floresta ali em pé, né? Uma área tão grande, né? Será que ele é o modelo de intercalar outras nativas, né, com o cacau, que também é lá nativa, seria um modelo que causaria o máximo, na verdade, o mais alto impacto no ecossistema ecológico, por exemplo, né? Que é uma preocupação também da Algar Farming? Isso é uma questão que a gente trouxe, né? Tem, por exemplo, ali o que a gente chama de corredores ecológicos, né? O que é isso? É um habitat que a fauna usa para se deslocar. Então, essa é a grande função, por exemplo, de uma APP, né? Que é aquela área que fica nas matas ciliares dos rios. Permitir que a fauna se transloque e haja até, na verdade, troca genética entre as populações de diferentes animais. Para aquela situação, então, uma linha intercalada de nativa no meio do cacau poderia não cumprir essa função, porque vai ter sim um manejo ali de poda, colheita, e a fauna não vai estar ali naquela nativa ali, naquela linha ali, seguindo aquela linha para se deslocar. Então, uma ideia que a gente teve, isso aí, né, tem embasamento técnico, que a gente está agora, e uma das coisas que a gente está focado, né, Lu, é exatamente alargar aqueles corredores, ou seja, a Algar tem lá a área de preservação permanente, está lá cumprida, está lá de acordo com a legislação, mas será que aumentar ela não vai potencializar ali o corredor ecológico? Então, ao invés de colocar somente as linhas intercaladas, se aumentarmos ali a área de preservação permanente, alargando o corredor, isso não traria mais impacto para a fauna local? Então, é esse tipo de inovação que nós que viemos do campo, eu vulgo, viemos da roça, né? Nós estamos aí pensando fora da caixa. Porque um projeto desse de 3 mil hectares, ele é grandioso, na verdade, porque vai ter que ter muita inovação para ele estar lá no lugar. E isso é o que a gente tem que focar. E uma coisa que é bacana, só na fala do Rafa com relação à questão do projeto como um todo, é justamente isso, assim, quando a gente discute sustentabilidade, durante muitos anos a gente falava de sustentabilidade, a sustentabilidade ela era um peso dentro das empresas, ela era algo que era obrigação, era algo que era obrigatório. E o que é bacana na fala do Rafael é muito trazer isso, porque as pessoas não têm ideia o quanto a gente precisa ter essa inovação, essas perspectivas, esses diferenciais, para a gente realmente ser sustentável na prática e a gente conseguir demonstrar isso. Então, essa questão do alargamento, né, do corredor, para que a gente realmente possa ter a preservação da biodiversidade e os corredores adequados. Isso é campo, é operacional, é cabeça pensando, é gente... Então, esse compromisso com a sustentabilidade acho que é muito bacana e trazer isso à tona no sentido de demonstrar que a sustentabilidade ela é uma ciência, é uma tecnologia, é uma inovação
e que precisa ser implementada de forma adequada para que realmente ela traga os resultados que se busca. E isso é muito legal nesse projeto de cacau, porque vai poder, como ele falou, vai ser um projeto diferenciado, já é diferenciado pelo tamanho, mas vai ser diferenciado pelo formato, pelo modelo e por todas as inovações que vão ser trazidas para dentro do projeto para que realmente as pessoas olhem e digam, não, é diferenciado. Então, é inovador e a gente conseguir fazer isso durante esse processo. Vocês estão criando um modelo, né? Assim, que uma ousadia que eu vou ousar dizer que está criando história também, né? Porque, obviamente, esse é um modelo que depois vai poder ser ensinado, né? Para outras gerações, para outros mercados, para outras organizações que vão poder aprender com vocês a partir dessa iniciativa, né? E é muito interessante o bate-bola que a gente está tendo aqui, porque a gente está com pessoas que estão muito da roça, né, do campo lá de verdade, que estão ali com a mão na massa e com gente que também está olhando do ponto de vista de mercado e dos impactos mercadológicos que isso gera não só para os negócios, mas para o mercado como um todo, né, para as pessoas que estão impactadas por esse mercado. E quais os principais desafios que vocês veem hoje com relação à implementação de ESG, sustentabilidade, esse conteúdo dentro das empresas e como que vocês acreditam que isso pode ser sanado mesmo ao longo do tempo? Quais são os próximos passos que precisam ser dados para vencer esses principais desafios? A gente começa que todo mundo tem uma lista, pode é uma lista de desafios. Já todo mundo já falou. Não, então, eu acho que esse tema ele é bom, porque sustentabilidade é uma palavra muito abrangente, né? Que ela é utilizada para vários assuntos e pode ser realmente, né? Sustentável pode ser até sustentabilidade do lado social, né? Eu acho que para a gente, assim, o principal desafio enquanto indústria é realmente ter alguns componentes, né? Eu acho que o primeiro é fazer a leitura até do nosso cliente. Isso para a Cargill é tanto o cliente de gôndola, né? Que ele é o cliente do produto final, então daquele chocolate que está lá no supermercado, mas para o nosso cliente também do meio da cadeia, que é o produtor, né? Assim, o produtor do chocolate, né? Então, para a gente, assim, primeiro essa leitura, o que o cliente vê de valor quando ele pensa em sustentabilidade. Assim, eu preciso entender realmente o que ele aprecia, porque a gente tem níveis também de sustentabilidade, acho que naturalmente muitos deles envolvem investimento, acho que isso é realmente, algumas vezes com inovação, com tecnologia a gente consegue transpor, só que outras vezes não. Então precisa ter a leitura que o cliente realmente ele valoriza, tá? O que ele está disposto a fazer investimento a mais, vamos falar assim, no preço, para contar com um produto mais sustentável. Tá, de posse dessa informação, eu acho que esse é o desafio das indústrias, né, das empresas. Acho que é equilibrar esses interesses, né? Então, a gente tem o lado do cliente, eu preciso entender também o lado do fornecedor. Então, isso é uma questão de cadeia end-to-end, né? Então, do nosso produtor, realmente o que ele está fazendo hoje que deve ser melhorado, independente até se o consumidor final vai pagar, talvez, por uma melhoria ou não. Mas entender, então, a ponta de início, né, do produtor que está lá no campo, o que ele está fazendo que pode ser melhorado, e a gente equilibrar todos esses pratinhos, né? No final, eu realmente ser um agente promotor de mudança, e isso realmente a cadeia do cacau é muito longa, a gente tem muita iniciativa que são com os nossos clientes aí, que estão na ponta final, né? Acho que aqui podemos dar nome, né? Nestlé, Mars, enfim, a gente tem todo o Cacau Show, né? Esses são nossos clientes, né? E realmente o cacau ele envolve muito trabalho em conjunto, né? A gente sabe que tem muitas ações bem delicadas, questões sociais, questões ambientais, que realmente se a gente trabalhar no âmbito somente da Cargill é muito difícil de conseguir endereçar, né? E esse é até o plano de fundo, aquilo que a gente está fazendo com a Algar, essa parceria que a gente tem e está estreitando ela. Então acho que essa leitura é importante, tem questões também, são até governamentais, né? Os governos eles vão realmente adicionando em suas agendas, né, as demandas realmente do consumidor e vão colocando normas que precisam ser aceitas. Se a indústria, se o produtor não se adequa, a gente não consegue acessar certos mercados, né? Então eu acho que quando pensa em nível de requerimento, exigência, a gente logo pensa no europeu que é muito exigente, né? Em sequência acho que a gente vê o americano também numa tendência parecida, mas no final é isso, assim, tá? Para te responder, esse é o desafio nosso da indústria, sabe? Conciliar e ter acho que o último fator, tem até aquilo que o cliente não sabe o que quer. Porque assim, o cliente, ele até onde ele tem a visão, ele realmente ele define alguns objetivos que ele quer no produto e até coisas que ele não quer no produto, né? Só que tem partes que ele não sabe o que eu tenho para oferecer, ele não sabe o que o nosso fornecedor tem para oferecer, né? Tem um dito famoso aí do Ford, né? Do criador da marca Ford, que ele diz assim, que se eu perguntasse para o meu cliente o que ele queria cavalos mais velozes, mais potentes. Ele nem sabia que ele queria carro, porque carro não existia. Então, aí de novo, fazendo o link do tema anterior, que é inovação, acho que esse é o nosso papel também, porque a gente tem visão que o cliente final não tem,
o fornecedor também tem. Então a gente tem que transitar em todos esses meios e capturar realmente visão de valor e no final acho que tirar dessa salada realmente uma proposta. É uma quantidade de players muito significativos, né? Uma cadeia muito grande com estágios de maturação diferentes em relação a esse tema. Sim. Então, equilibrar o estágio de maturação dos diferentes participantes dessa cadeia talvez seja um desafio interessante. Exato. E vir com o resultado, né? Não adianta de novo a gente ter a leitura, entender o que o cliente quer e no final realmente não conseguir criar uma maneira de ofertar o produto, né? De chegar no produto e solução, né? Nem tudo é só produto, né? Mas enfim, o desafio ele é grande, mas ele é empolgante, né? Acho que esse é o lado bom do negócio. E em complementação, assim, com relação à questão do desafio do projeto, quando a gente olha para o projeto como um todo, a gente tem um grande desafio das pessoas entenderem desenvolvimento econômico e economicidade dentro da Amazônia, né? A gente recebeu muitos modelos prontos, né, enquanto Amazônia. Eu acho que um grande destaque que a gente tem enquanto Grupo Algar é a questão da gente respeitar as diversas geografias que a gente tem, no sentido da gente entender o potencial de cada uma. Né? E quando a gente olha para a floresta como um todo e para a Amazônia, a gente tem um desafio de logística, a gente tem um desafio de localidade, a gente tem um desafio de realidade e um desafio de agregar o valor mantendo a floresta em pé, que é o que a gente vem entregando hoje enquanto mercado. E quando eu falo isso, é muito no sentido de trazer para as pessoas, assim, a gente vai ter ano que vem uma COP, né? A gente está falando aí, as pessoas vêm para cá, para o Brasil, para ensinar a gente a ser sustentável. Né? E isso é um grande desafio para a gente que está na Amazônia, no sentido de que a gente já está lá há mais de 45 anos, desenvolvendo a Amazônia, mantendo a floresta em pé e sendo sustentável, e a gente vai ter que escutar e conseguir filtrar tudo isso para a gente poder saber o que é mais assertivo, o que realmente faz sentido, né? Para a realidade, para a região que a gente está, e conseguir realmente desenvolver um projeto que faça sentido para as pessoas. Né? Então a gente precisa salvar a Amazônia, né? Eu vejo agora vários cartazes Save the Amazon, eu acho incrível e acho muito legal, e esse é o nosso desafio, nosso propósito. Salvar o meio ambiente e a floresta é um desafio e é um propósito de vida, isso é fato, ninguém, né, pode discordar disso nesse sentido, mas como é que eu trago também, quando a gente fala de novo, eu costumo usar o conceito de sustentabilidade, que é o mais, as pessoas costumam dizer que é piegas, né, que é justiça social, retidão ambiental e viabilidade econômica, porque ele é demasiado romântico, mas ele faz muito sentido. A gente está falando de floresta em pé, a gente está falando de justiça social, geração de emprego, desenvolvimento das pessoas, as comunidades estão lá, elas precisam ser olhadas e ser atendidas, né, e trazer governança e viabilidade econômica. É muito difícil, se sem dinheiro é difícil a gente proteger a floresta, com dinheiro é difícil igual. Porque manter a floresta em pé tem custo, governança tem custo e a gente precisa disso. Então, dentro desse desafio, e o outro fator de desafio que a gente tem é a questão de que a gente está falando de um projeto que é pioneiro, né? Como vocês falaram, a gente está inovando. Todo mundo que é pioneiro, ele é desbravador. E nesse processo de desbravar, de conhecer e de reconhecer, a gente vai buscar os modelos que tem postos. A lição de ciência e tecnologia vai ser fundamental para que a gente traga também, né, esses pontos assertivos, mas a gente poder aprender e reaprender todos os dias para que realmente a gente consiga fazer esse projeto de forma adequada e ajustada em campo. Então, assim, o desafio de estar na Amazônia é uma logística que a gente tem, né? O Rafa já foi lá várias vezes, já foi de todas as formas, né, Rafa? De avião, de carro, falta ele pegar um barco e chegar lá, mas tá tudo certo, assim, logística, questão operacional, a gente engajar as pessoas, trazer as pessoas, poder promover as pessoas localmente, desenvolver as pessoas. E junto com isso, no final, a gente olhar para o nosso plantio, restauramos o solo, geramos economia e renda, desenvolvemos as pessoas e a floresta está em pé, aí a gente vai dizer, deu tudo certo. Então, é um caminho longo que a gente tem que trilhar, mas que a gente está animado para se desafiar desse jeito, né? E até em linha do que Carlo falou, eu acho que o desafio vem pela responsabilidade, sabe, Tatiana? O produtor, ele tem essa responsabilidade porque ele tem a ferramenta na mão. A ferramenta de fazer com que a gente concilie a nossa produção, né, que o mundo vai precisar no futuro, também com a conservação dos recursos naturais que as gerações futuras já estão nos cobrando hoje, né? Então, o desafio maior é antecipar os anseios e a demanda que essa nova geração, que serão os grandes consumidores no futuro, vão nos pedir. O projeto desse de 3 mil hectares, ele vai ser implantado em vários anos. Então, ao longo disso aí, a sociedade já está transformando e vai transformar mais. No futuro, né, ela vai exigir um produto que você tem que plantar hoje. Então,
ao mesmo tempo que traz esse desafio, traz uma grande responsabilidade e oportunidade, que eu acho que agora a Algar Farming tem, e a gente tá, né, a gente se dispôs a embarcar juntamente com esse projeto, né? Essa é a visão que eu acho que num projeto ali no chão, eu acho que está ligado ao design, ao arranjo, espécies e aos impactos que pode gerar. O chocolate em específico, ele é ainda mais, eu diria, distinto de outras cadeias, né? Eu falo a cadeia do cacau, porque o consumidor, ele associa rápido, né? O chocolate ao cacau. Então, todo mundo tá... É até uma coisa que eu brinco muito, eu trabalho com grãos, já trabalhei com cacau, voltei a trabalhar com cacau aqui no projeto, mas quando eu trabalho, enfim, falo de plantar cacau para um produtor que nunca plantou cacau, ele fala assim, e o chocolate? Né? Que dia que a gente vai produzir o chocolate? Mas eu não vejo isso em algumas outras culturas de commodity, né? De grãos, por exemplo, né? Ninguém vai lá e fala assim, cadê o meu filé de frango? Cadê o meu bife? Né? Porque eu produzo a soja. Mas o chocolate tem essa associação. Então, eu acredito até essa mudança de mindset do consumidor, ela vai vir antes, né? Então, também está aí essa responsabilidade e oportunidade, porque eu acho que a grande diferença da Algar Farming é que lá o projeto ele tem tudo para isso acontecer, né? A responsabilidade está com a gente aqui em fazer o máximo uso do potencial que a fazenda tem e o projeto tem para atender essa demanda futura por alimento sustentável. Muito legal, gente. Deixa eu pedir para vocês, vou sair um pouquinho do roteiro aqui e eu vou fazer um pedido, tá bom? Já que eu tô aqui, né, com um time de peso nesse assunto, eu tô aqui conversando com vocês e vendo o quanto de desenvolvimento, de tecnologia, de conhecimento já foi investido, né, nesse projeto e em outros também de sustentabilidade das duas empresas. Mas tem empresas que, às vezes, né, pessoas que estão assistindo a gente, que têm o desejo de trabalhar a partir de uma visão de sustentabilidade, ou já começaram uma implementação disso, mas ainda não tão amadurecida quanto o que a gente vê aqui. E eu gostaria que vocês dessem alguma dica, alguma orientação, como é que, né, pela trajetória que vocês têm, pela experiência que vocês têm, quem está começando a entender tudo isso que vocês já compreenderam, né, onde as culturas corporativas talvez não tenham evoluído e amadurecido como já amadureceram aqui. O que é possível fazer, ou por onde começar, como que pode acelerar um pouquinho isso para as pessoas que estão assistindo a gente? Tá, eu digo que, assim, as pessoas precisam entender, primeiro passo, é que sustentabilidade não é opção. Você não tem a opção de não ser sustentável, né? O mercado hoje, inclusive, por a gente estar vivendo uma geração, né, cada vez mais exigente, eu acho que a fala do Rafael é muito providencial no sentido de pensar, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de gerações futuras, então a gente está olhando para o futuro e a gente não consegue olhar para o futuro sem sustentabilidade. Isso não é uma opção. Então a primeira coisa é entender isso, que a sustentabilidade ele é um processo que ele não é opcional e que ele precisa ser inerente ao processo que a gente faz. A gente não consegue, talvez, a gente vai sempre buscar o melhor e o aperfeiçoamento para que a gente seja 100% sustentável, mas isso é um processo de aprendizado e de dia a dia, né? É um conhecimento e um reconhecimento. Então, o primeiro passo é entender que sustentabilidade não é opcional, o segundo é mapear onde é que eu estou e para onde eu quero ir. Porque a partir desse mapeamento e desse entendimento do escopo e das formas como você está materializado é que você consegue fazer essas trocas mais assertivas ou não. Que é importante a gente entender nesse processo. A gente, enquanto indústria, enquanto produtor, né, enquanto negócio, a gente vem passando por processos de transformação constante. Então, esse processo de transformação, ele vai fazer com que a gente precise, né, a história da inovação, desse aperfeiçoamento contínuo. Então, o 100%, talvez a gente nunca chegue no 100%, porque a gente vai estar sempre precisando adequar ou ajustar algo, porque a gente percebeu que algo pode ser melhor, né? O processo de melhoramento, ele é contínuo. Então, é entender isso também, mas entender onde é que se está e o que é que eu já posso fazer para ser mais assertivo, mais correto socialmente, olhar para o outro. Acho que olhar para o outro faz muita diferença também. A gente entender que a gente gera impactos positivos na vida das pessoas, né? Existem os impactos de modo geral, mas assim, os impactos positivos eles precisam ser mapeados para entender o que é que eu estou deixando enquanto resultado do nosso trabalho. E aí, a partir desse resultado, a gente conseguir realmente, desse mapeamento, entender o que eu quero fazer e o que é que eu posso fazer efetivamente para poder tomar ação. Então, o que faz muito sentido hoje para a gente enquanto Algar Farm,
a gente vem buscando. A gente hoje tem uma central de inteligência para a gente ser correto, responsável e assertivo. A gente hoje já utiliza biológicos no controle das nossas pragas. A gente hoje trabalha com bem-estar animal. A gente tem uma floresta em pé, a gente tem projeto de carbono, mas isso faz sentido dentro do nosso escopo. Então as pessoas precisam se reconhecer enquanto escopos, entender a realidade de cada um para ser correto e tomar as ações adequadas dentro desse contexto. Então a minha dica é essa. Eu acho que eu posso fazer um complemento ao ponto da Lu, porque até acho que a pergunta foi muito perspicaz, tá? Por quê? A gente está falando de cacau e talvez realmente gera bastante... quem está nos vendo, assistindo, nos ouvindo, acho que realmente às vezes está se perguntando, pô, será que eu não posso plantar? Porque a cultura tem tantos atributos, né? A gente falou de alguns deles aqui, realmente a gente poderia relacionar mais ainda. Mas eu acho que, então, para fazer um complemento ao que a Lu falou, falar de um aspecto um pouco mais comercial, então, né? Para quem talvez esteja interessado de plantar, naturalmente você não precisa plantar 3 mil hectares, ou até 150, né? Isso realmente é um projeto de grandíssima escala. Mas hoje o cacau está em voga, tem a novela, né? Tá passando, então acho que um pouco mais o pessoal se recordou do que é cacau, porque ela é uma cultura realmente bem específica, né? Hoje você tem basicamente 3 ou 4 regiões, e você tem o sul, aquela região costeira do sul da Bahia, você tem a Transamazônica do Pará, você tem no Espírito Santo, Rondônia e agora também na região da Fazenda Pacajá. Então ela realmente não é uma cultura difundida em todo o Brasil. Mas a pergunta é muito boa, Tati, assim, porque até o preço, se a gente for falar de preço, há 1 ano e meio atrás o cacau estava cerca de $3 mil na bolsa, hoje está 9. Então se a gente olhar qualquer commodity agrícola ou não tem nada que tenha tido esse nível de alta também. Então além isso que é fantástico, né? A gente está falando aqui realmente a pauta de fundo é sustentabilidade, e tem um aspecto econômico que também não é nada menos digno, né? Porque realmente não tem sustentabilidade sem a parte social, né? Realmente é bom quando a cultura também ela é efetiva em trazer a renda para a família. E isso é legal de destacar. O cacau hoje, segundo o IBGE, tem 70 mil produtores de cacau. E como a gente tem uma produção de 200 mil, a gente está falando de uma média de 3 toneladas por hectare. Então hoje ainda o cacau ele tem esse cunho realmente de agricultura familiar, o que é muito novo. Então acho que a Lu realmente contou várias vezes aqui vários atributos, né, de social, sustentabilidade, e de fato ela é uma cultura que ela possibilita um nível de renda decente para uma família, né? E você consegue ter uma boa receita numa área de 5, 6, 7 hectares. Isso realmente é um atributo bastante bom que encaixa bastante bem para a nossa realidade no Brasil. Então esse é um outro ponto, tá? Acho que, de novo, o cacau, ele faz sentido ser mais difundido, ser mais falado, e a Cargill está realmente buscando facilitar esse processo, né? A gente está aberto realmente para quem queira entender um pouco mais, quem queira um pouco mais de informação. A gente está aqui realmente à disposição para facilitar, né? Para ajudar tanto com tecnologias, eu já comentei, né? Que a gente trabalha nessa parte também de moléculas, né? De aprovar moléculas. A gente quer facilitar realmente a vida de quem queira produzir cacau, porque o cacau, até um ponto também rápido, hoje 3/4 da produção mundial está na África. E assim, a gente está lá também, tá? Então não tô... Né, a Cargill também está inserida nesse contexto, mas os desafios lá são muito maiores, e no fundo, realmente, acho que esse é o grande ponto da nossa parceria com a Algar, que a gente quer prover um cacau realmente não só pelo produto, a gente quer um cacau de responsabilidade social, ambiental, e isso com o Grupo Algar a gente fica muito confortável, né? A gente sabe que na questão ambiental vai ser observado todos os requerimentos, a questão também social, né? Os trabalhadores estão com as melhores condições de trabalho. Então, por isso que esse é um programa que realmente a gente vê como muito completo, que ele cumpre vários requisitos, né? Vários gaps, ele preenche várias lacunas. E o cacau, de novo, ele é um vetor. Ele é um vetor em vários sentidos. Ele é um vetor de restauro, que ele é um produto do bioma amazônico. Ele realmente é um vetor de renda para a população, né? De novo, $9 mil uma tonelada, né? Você pode produzir... em um hectare você pode produzir 3, né? Ou mais, até 4, até casos de 5 toneladas. Ou seja, tem vários atributos. A gente poderia passar o dia aqui falando de cacau, que a gente não ia dar conta de falar de todos, mas enfim, esse lado do comercial também eu quis destacar, porque é um atributo adicional do momento, que a gente acredita que veio um pouco para ficar, tá? Sinceramente, acho que uma hora tende talvez a reduzir de preço, mas acho que não a 3, ele tende a ficar num patamar ainda bastante atrativo na questão de renda para o produtor, para a família, né? E eu acho que uma coisa importante também é ver como que o produtor ele vê a sustentabilidade, como a sustentabilidade, ou as ações da área de sustentabilidade se traduzem nas ações de campo do produtor. O produtor faz sustentabilidade muito antes da gente começar a usar esse termo.
E aliás, a gente muda ele também, porque hoje fala muito em ESG, né? Evolui o tempo. Mas o produtor vem fazendo isso aí antes até do último Código Florestal, né? Ele já sabe, por exemplo, a importância de preservar uma mata que cerca uma nascente. Porque ele vai ser o maior impactado daquela... Se ele não preservar aquilo ali, ele vai ser o maior impactado, na verdade, da degradação de um recurso que ele depende. E isso agora com a intensificação da produção, então, ou seja, nós estamos buscando produtividades cada vez maiores, produzir mais alimento no mesmo espaço, né? Ele também, eu diria, já se atentou, né, que para que ele consiga, né, atender e ficar competitivo, ele tem que usar da sustentabilidade, ele tem que fazer as práticas que nós, no mercado consumidor, demanda. Mas não porque ele só vai atender essa aí, mas porque ele precisa, por exemplo, da água, né, que a gente chama de serviços ecossistêmicos que a floresta pode prover, né? E aí, eu acho que aí é onde o Código Florestal, ele se encontra, né, realmente fortalecendo a agricultura brasileira e o papel do produtor brasileiro no mundo para atender um mercado, né, que empresas, né, corporações que têm compromissos ESG. Nesse sentido é que a Algar Farming ela é um parceiro estratégico para a Cargill, uma vez que nós temos também compromissos que se alinham, né, à empresa. Que bom, gente. Muito bom ouvi-los. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco na gravação desse podcast. Aprendi muito. E vou fazer uma brincadeira pra gente fechar. Pode? Vocês topam? Muito do que eu aprendi ouvindo vocês aqui foi sobre a questão da perenidade, da longevidade, seja vista pelo ponto de vista de não jogar fora a sabedoria que já vem de outras gerações que já faziam isso lá atrás, seja do ponto de vista de entender quem nós somos, da nossa identidade, de qual é o escopo que a gente precisa ter para que nós sejamos assertivos nas nossas decisões, ou seja, do ponto de vista do quanto isso pode gerar renda e frutificação e resultados para quem se envolve em algum projeto. E quando a gente fala disso, a gente está falando muito de legado, muito de construção, né? Ficou muito forte aqui para mim a questão dos 45 anos investindo, né? De todo um trabalho que está sendo feito e que muito provavelmente vocês não vão ver muitos desses resultados lá na frente, né? É um projeto de longevidade, né? Um projeto muito longo. Então, nós vamos ver muitos resultados, mas lá na frente tem gente que vai colher do que vocês estão plantando agora. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra ou uma frase para os executivos que daqui 45 anos vão estar trabalhando nesse projeto que vocês começaram agora, para as pessoas que daqui a algum tempo vão assistir esse podcast, ou para as pessoas que daqui a algum tempo vão ser impactadas por esse conteúdo e ter a ideia de fazer algo assim nas vidas delas. O que vocês gostariam de deixar que permanecesse? Uma palavra, uma frase que é muito importante pessoalmente para vocês, como pessoas e como profissionais. Para falar uma frase, eu diria simplificar, né, para que haja um alinhamento de visões, porque acho que projetos como esse exigem, né, um pragmatismo, um alinhamento de parcerias. E para isso a gente precisa simplificar. Ver onde que existe sinergias que pode potencializar. E é isso que a gente buscou nessa parceria com a Algar. Eu acho que um pouco nessa linha também, assim. Eu tinha pensado em integração, porque é uma cadeia que difícil, assim, ser realmente um ator só não consegue mudar muita coisa nessa cadeia. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui e a gente pode até o cliente final, então realmente a gente tem essa ciência, a gente tem que trabalhar em várias camadas para a gente conseguir realmente causar o impacto. Então eu complementaria com integração. Tá, eu não sei se eu consigo falar uma frase só, mas eu acho que quero que as pessoas no futuro elas olhem para o projeto e elas recebam seu chocolate em casa, né, como está vinculado ao chocolate lá, e leiam, nossa, Algar Farm e Cargill, atrás do rótulo, e elas tenham certeza, não do preço, mas do valor de tudo que representa um projeto como esse, no meio da Amazônia, por duas grandes forças que estão implementando esse projeto. Então, sustentabilidade é propósito, né? A gente tem como propósito ser correto e conseguir garantir com que as gerações futuras acessem, né, os recursos naturais de forma ordenada, organizada e saudável.
Então, enquanto propósito, eu já falei mais de uma frase, mas assim, enquanto propósito, olhe para esse chocolate, leiam atrás do rótulo e tenham orgulho que vocês adquiriram um produto não pelo preço, mas sim pelo valor de tudo que ele representa, enquanto sustentabilidade, justiça social, retidão ambiental e, novamente, né, viabilidade econômica ou ESG, que seja, com a entrega desse produto na mesa das pessoas, que eu vou receber provavelmente da minha filha, que vai dar continuidade, porque realmente, né, já estarei cansada nesse momento, daqui a 30 anos, 40 anos, sei lá, enfim, mas feliz que deu certo e que a floresta permanece em pé. É esse o orgulho que a gente vai deixar para as pessoas, é olhar para trás como é aquele chocolate entender. Aqui tem valor agregado, alta integridade, floresta em pé. É isso. Que lindo, gente. Parabéns pelo projeto que vocês estão desenvolvendo, é realmente muito bonito. Muito obrigada pela presença de vocês, aprendemos muito. E esse foi mais um episódio do AlgarCast. A gente se vê nos próximos.